Boa noite, né, meus irmãos? Que essa paz permaneça conosco, que nós possamos aproveitar hoje o nosso trabalho, nesse estudo que nós fazemos sempre, ou do livro, qualquer livro da codificação, e nós vamos hoje trabalhar com o livro dos médios, que é sobre as aparições espontâneas, que é aquela aparição que você não evoca, você não busca, e ela acontece naturalmente na vida de todos nós. Desde o princípio, antes de que existisse a codificação, o espiritismo, já havia esse processo de aparição dos espíritos. E nós sabemos que a maioria das religiões foram trazidas pelos espíritos, não como assim, como o Kardec trouxe para nós essa codificação, mas também pelos livros que aconteciam, que apareciam, que eram tudo psicografias feitas por pessoas, médios, que não tinham conhecimento nenhum dessa forma de comunicação. Então, essas grandes histórias, esses grandes mestres que chegaram até a Terra, trazendo os ensinamentos que vinham através dos espíritos, sem que ele mesmo percebesse. E nós sabemos que é muito natural, a princípio, quando não tinha esse conhecimento da doutrina, o que é natural, a aparição dos espíritos em nossas vidas, e de repente nós ficamos com receio, com medo, e o Kardec sempre ele fala para a gente não ter receio nem medo dos espíritos, né? E tem que ter o cuidado de observar se realmente essa aparição, se realmente isso é verdade, é verdadeiro, porque nós sabemos, dentro de todo o estudo, há também o charlatanismo, pessoas que provocam, né, condições de mostra. A gente vê muito em cinemas, em filmes, para mostrar a aproximação dos espíritos em nossas vidas. E é muito natural. A princípio com pancadas, né, aquelas pancadas mais secas, onde se batia, e dali começou todo esse estudo da doutrina. Porque batia, mas que motivo era? Porque todas aquelas pessoas que vinham assistir às mesas girantes, as batidas que se faziam nos móveis, até que Kardec disse, não tem nada em questão mental, né? É uma questão mental que você pensa e você pode produzir o fenômeno. Se não existe você produzindo, então existe algo por trás disso que está provocando esses fenômenos. É quando ele começou a fazer as perguntas. Como é que era, o porquê, o que estava. E acontece que tudo isso aconteceu naturalmente, onde foi chegado todas as informações que veio chegar para nós o Livro dos Espíritos. E o que é aparições na vida da gente? Nós entendemos, muitas vezes, pessoas que já até hoje a gente vê falando sobre casa mal-assombrada, onde acontecem os fenômenos, né, dos espíritos, e as pessoas têm medo da casa. Não é nada mais do que os espíritos realmente que têm apego na sua morada. E é por isso que nós temos que trabalhar esse apego que nós temos nas coisas que é nossa temporariamente. Porque nada é nosso. Nós estamos administrando e nós precisamos administrar bem tudo aquilo que nós recebemos. Tudo aquilo que, através do nosso trabalho, dos nossos esforços, temos a condição de receber, de ter, de possuir temporariamente aquilo tudo que temos. E às vezes os espíritos realmente ficam. Quando as pessoas têm evidência maior, o que é a evidência na vida da gente? A evidência é quando o médium tem a capacidade de observar espírito constantemente. Não é uma hora, uma vez ou outra, que pode ser manifestado esse acontecimento. As pessoas que são médios videntes, que são poucos, não são muitos,
São casos mais raros, existe muito, mediante a população nossa agora, do crescimento nosso aqui na Terra, né? A princípio, nós éramos reduzidos, hoje nós estamos, principalmente no nosso Brasil, com 207 milhões de pessoas aí, tem muitos médios que realmente são videntes. Mas o que acontece, a vidência, acontece mais no período da infância, onde as crianças têm esse deslocamento maior do seu perispírito e ela vê os espíritos e conversa com eles, dialogam, brinco até com eles, né? Chego até a jogar bola e espero o retorno da bola para eles, naquela naturalidade que é a vidência. Mas nem todos. Eu não me considero uma médium vidente porque a minha vidência não é constante. É uma vidência de quando em vez. De quando em vez eu entro em sintonia e vejo o espírito. E a questão das pancadas, quando nós começamos a nos desenvolver a mediunidade, a gente observa pancadas. Às vezes batem, às vezes você vê cair coisas e você corre para ver e quando chega está tudo organizado. Mas tem espíritos que derrubam mesmo, derrubam de fato os objetos. O espírito ele tem a capacidade, quando ele está, porque é através do médium, né? Que precisa do médium, para que o espírito se manifeste. Eles estão em toda parte. Mas para que eles possam se manifestar, mesmo que seja, como diz, naturalmente, uma coisa constante e natural, ele precisa da energia do médium, que é o ectoplasma, que é uma energia que todo ser humano tem. O médium, ele tem mais facilidade de desenvolver, de ter essa energia, onde o médium eles aproveitam, não precisa ser o médium na casa, mas se tiver alguns médios por aí, eles conseguem trazer através dessa energia, manifestar o fato que é natural, que manifeste e as pessoas verem as coisas sumirem. E tem vários tipos de aparições. Tem a aparição dos seres, das pessoas que aparecem. Eu me lembro uma certa feita, eu estava aqui, sentada até assistindo uma palestra, e eu observei um espírito que ele veio, né? E ele chegou até aqui. Por sinal, ele estava tão materializado para meus olhos mediúnicos, que ele estava até com uma camisa listrada de cores, de 3 cores, verde escuro, um vinho e um tom assim, meio marrom. E ele passou aqui, e quando ele parou aqui, eu pensei, lá eu estava assistindo a palestra, e eu pensei, você não vai dizer que você vai atravessar essa parede. E ele atravessou. Ele desapareceu da parede, atravessou aqui mesmo. Então, isso são aparições naturais, que você não programou. Porque, às vezes, eu me lembro que tinha pessoas antigamente que faziam a questão dos copos. Eles trabalhavam muito com os copos para botar, para adivinhar os nomes. Colocavam os nomes ao redor do copo, onde estavam as pessoas, e colocavam as mãos, não tocando no copo, mas sobre o copo. Então ficaria todo mundo ali e daí começava o movimento natural do copo se movimentando. Isso era natural. Eu me lembro que quando eu adolescente, eu não tinha conhecimento nenhum de mediunidade nem nada. A gente tinha um grupo de adolescentes, tudo jovem, de 13, 14, 15 anos. E eles faziam esse processo de manifestação. Isso aí é uma evocação. Não é uma manifestação natural do espírito. Nós ficávamos ao redor da mesa e chamavam e invocavam o espírito para que ele se movimentasse. E a gente fazia isso muito quando os nossos pais iam para o cinema.
Porque antigamente que não tinha, a televisão estava ainda começando e não existia. Eles iam para o cinema. Na quarta e no sábado, a gente sabia que a gente tinha folga da presença dos pais, porque eles iam para assistir. E uma determinada noite aconteceu que uma das meninas se manifestou como espírito. E aí foi muito difícil, porque nós não sabíamos o que fazer com aquele fenômeno que tinha acontecido. E eu me lembro que tinha uma das meninas, que o nome é até Adelane, por sinal minha prima, ela pegou um quadro que tinha de Nossa Senhora na parede e chegou perto da menina e colocava o quadro em cima dela. Nossa Senhora vai ajudar, Nossa Senhora vai ajudar e você vai ficar bom. Você vai ficar boa, que era uma menina. Mas que aconteceu que, naturalmente, essa entidade desapareceu, saiu da comunicação. Mas a partir desse momento que nós tomamos conhecimento de que não podíamos brincar com os espíritos. Gente, eu tinha um truque que eu fazia quando eu era jovem também, que eu tinha até o nome do espírito que eu me comunicava com ele. Eu sabia, e eu pegava um copo natural, um copo de alumínio, e eu colocava 3 palitos. E esses 3 palitos eu fazia com as fitas, cortava, veja que coisa, cortava as fitas e enrolava no palito. E eu colocava esse palito ali, né? Não era nenhuma coisa, era uma panelinha que a gente usava. E eu batia, doutor Nicolau, tinha até nome, era até doutor, né? Tinha que ser logo doutor. Eu batia, doutor Nicolau, o senhor vai responder as perguntas das pessoas que estão aqui. Realmente éramos nós, sentados no chão e fazendo esse tipo de brincadeira. Até que um dia, e ele respondia. Porque eu tinha um truque com ele. Eu dizia, quando se for verdade isso, você bota um dentro e um fora. E se eu falava como ele mexesse nos palitos e tirasse os palitos do enrolamento, e dali ele mostrava para a gente, de acordo com o que eu comunicava com ele, dizia assim, ó, se for verdade isso, o senhor bota 2 palitos, fica dentro e fora. E eu tinha essa maneira de conversar com esse espírito, sem saber, falava porque era doutor Nicolau, e realmente, gente, acontecia muitas perguntas e muitas respostas se manifestavam ali. Até que um dia, mamãe me pegou com essa brincadeira. Mamãe era muito católica, muito religiosa, e disse para mim, filha, você não pode envolver os espíritos, como você faz. E eu dizia, mas não é nada não, mamãe, é o doutor Nicolau. Ele é que dá as respostas. Mesmo assim, você está proibido de fazer isso. Eu tinha 15 anos de idade. E realmente, naquele momento, quando ela falou, eu parei. Mas o pior é que eu fiquei conhecida lá pela turma por causa das respostas que o doutor Nicolau dava para todos que perguntavam. E deu trabalho para eu sair dessa sintonia. Mas você vê o que é a coisa. Quando a gente não tem conhecimento do que é a mediunidade, a gente percebe que está agindo naturalmente. E não é. E, de fato, quando eu completei 19 anos de idade, eu comecei a trabalhar na mediunidade. Mas a isso com pessoas sérias, né? Trabalhando direitinho e mostrando que realmente era uma coisa séria. Daí que esse processo de dificuldade a gente vai pegando, e eu me lembro que eu tinha muito medo dos espíritos. Quase todos nós temos medo dos espíritos, né? Hoje eu não tenho medo dos espíritos. Também, né? 53 anos de mediunidade e ter medo de espírito, eu não tenho medo dos espíritos, mas tem uns que assustam. Tem uns que são brincalhões. Então, eles têm esse período. No período do começo do século, quando Kardec começou a trabalhar sobre isso, era necessário esse processo.
Então a gente vai ir ouvindo como é que acontecia e os jovens faziam essas experiências. Porque não tinha conhecimento de um espírita, só ouvia dizer que era assim que tinha que ser feito. Então, hoje em dia, a gente sabe a responsabilidade que é nós com os espíritos. Porque nós não sabemos, como diz o João Evangelista, que os espíritos são de Deus. Não é que todos nós não sejamos criados por Deus, mas tem espíritos que são zombeteiros, que são mentirosos, que são frívolas, que gostam de fazer bagunça, e tem os perversos, que fazem mal para as pessoas, que eles manifestam só para fazer o mal. Então, pancadas, ruídos. Quem já não viu chamar seu nome? E é tão natural, você escuta chamar você, seu nome, e você fica em alerta. Me chamaram. Aí você pergunta, se você tiver com alguém em casa, você pergunta, você me chamou? Não, não me chamei não. Aí fica. Aí depois repete o mesmo chamado de voz. É aí que está tendo uma manifestação espontânea dos espíritos. Uns querem dizer alguma coisa. O nosso querido Kardec, ele falou que aconteceu isso com ele uma vez, quando ele estava preparando a codificação, onde o espírito começou a bater. Ele batia, batia e batia, e esse batimento que ele fez, constante, ele vinha e batia. Foram 4 horas. Ininterrupta, 4 horas esse espírito batendo. Ele tinha um médium, uma médium, que era escrivã, ela escrevia, que era ela escrevia, era médium escrevente, que chamava médium escrevente, né? Médium de hoje a gente chama psicografia. Então, a maioria das comunicações eram através da escrita. Depois foi se manifestando através do próprio médium. Os espíritos utilizavam da garganta, da fala, e daí eles trabalhavam e eles se comunicavam através da voz, que até hoje nós são médios que falam, os espíritos falam através do médium. Então ele chamou essa pessoa que trabalhava com ele e disse, eu não sei o que está vendo, que parece que há um espírito aqui, porque ele está batendo e sem parar 4 horas. Então, a menina se concentrou, né, a médium, e o espírito veio e psicografou, escreveu, dizendo que era um espírito amigo, por sinal, era um espírito muito intelectual, de um conhecimento enorme, que ele disse, eu venho para lhe ajudar, porque eu preciso dizer a você algumas coisas que não estão corretas no que você está fazendo, que era quando ele estava preparando a codificação, que era o Livro dos Espíritos. E ele realmente mostrou onde é que estava a página, o ponto onde é que estava, e Kardec corrigiu. Ele disse que depois disso ele ficou se comunicando muito tempo com esse espírito. E depois, quando ele preparou tudo, que ficou tudo certo, não houve mais essa comunicação. Então, foi uma das comunicações dessa. Acontece que, às vezes, o espírito bate para você escutar. E ele torna a bater novamente. E a maioria das vezes é quando a pessoa fazia a evocação. Evocar, dizer, se você é um espírito, diga-me o que é que você quer. Para que você tenha essa capacidade de falar, você tem que ter uma pessoa que não vai ter medo. Você vai conversar com o espírito e ele vai ter a capacidade de dizer para você o que é que está se passando. E acontece muitas das vezes, principalmente antigamente, que não tinha essa facilidade que tem hoje, que eles se comunicavam. E muitas vezes o espírito pedia que estava em dificuldade no plano espiritual, porque ele necessitava de pagar uma promessa.
que ele tinha partido para o plano espiritual. Veja o que é uma promessa. Às vezes, as pessoas fazem promessa não sabendo o quanto é importante você cumprir essa promessa. Pode ser com o espírito e pode ser com alguém que você assumiu uma responsabilidade e você não quer fazer isso. Então, aconteceu muito isso. Essa senhora aparecia constantemente na casa dessa pessoa lá em Feira de Santana e mostrava, batia, e ela via até a mão quando batia, ela sentia a aproximação como se fosse uma sombra, e essa sombra batia, e quando foi um dia, ela teve coragem, ela conversou com a vizinha, e a vizinha disse, evoque, você vai evocar, isso como eu faço, você pergunta o que é que você quer, porque ela vai te dizer o que ela quer. E, de fato, ela disse o que queria, que era uma promessa que ela tinha feito e não tinha cumprido. E ela foi lá, pagou essa promessa para ela e ela nunca mais perturbou essa senhora. O que é importante, os espíritos vivem. A dimensão é diferente, eles são translúcidos, são às vezes. E às vezes eles são nítidos, principalmente os espíritos sofredores. Os espíritos que estão passando por processos de dificuldades na vida espiritual, eles têm mais capacidade de se manifestar e falar dos seus sentimentos. Eu me lembro que uma vez, nessa vez eu estava com 7 anos de idade, e a minha mãe, nós estávamos morando no Rio de Janeiro, e a minha mãe, minha avó, estava em outro estado. E ela viu quando ela desencarnou. Porque quando ela desencarnou, eu estava sentado perto de minha mãe e uma mão apareceu na parede, dando adeus. Só foi o sinal, só foi esse. Uma mão que era uma sombra dando adeus. O que é que aconteceu? Na mesma hora, minha mãe falou, minha mãe morreu. Meu pai estava ao lado dela e disse a ela, Maria, não diga isso. Que o nome dela é Tela, que era Quitéria, chamada Tela. Dona Tela está muito bem. Ela não morreu, não. Ela disse, morreu, meu filho. Ela veio me dar o sinal. E, de fato, aconteceu que naquela época era telegrama. Telegrama demorava 24 horas para chegar. Do Rio de Janeiro para Pernambuco. Demorava mais para chegar. Mas chegou. No outro dia, chegou o telegrama avisando que ela tinha desencarnado. Isso foi uma dos sinais de aparição natural, sem que a pessoa tivesse pensando na pessoa. E nós observamos ao longo das histórias contadas, principalmente quando tem velório, você já viu? Quando tem velório, que alguém fala que fulano apareceu a mim, avisando que tinha partido para o plano espiritual. Eu me lembro uma certa vez, eu estava no salão, porque eu era cabeleireira, e eu estava no salão atendendo uma cliente, e estava tudo muito bem. E eu tinha conhecido essa senhora em Maceió. Eu tirei férias e eu fui para Maceió, para a casa de uma tia minha que mora em Maceió. E eu cheguei lá na casa da minha tia e eu vi essa senhorinha. Era uma senhora idosa, muito idosa. E ela estava ali, sentadinha numa cama, e tinha um corredor curto, de uma sala para outra. E quando eu atravessei o corredor, ela me chamou, essa senhora. E eu voltei. E ela disse, quero falar com você.
Eu tinha 19 anos. E eu disse, pois não, senhora. Aí ela disse para mim assim, olha, você está noiva, não está? Eu disse, sim, senhora, estou noiva. E vou me casar, por sinal, está pertinho do casamento. Ela disse, você sabia que você não vai casar com esse moço? Menina, me deu uma raiva dela tão grande. Eu apaixonada do jeito que eu estava, e ela dizer que eu não ia casar, e eu disse para ela assim, minha senhora, não diga uma coisa dessa não. E ela só disse, voltou para mim e disse, e tem mais, quem vai acabar é você. Isso foi, gente, eu fiquei sem saber o que dizer. Me retirei de onde ela falou, ela só falou aqui, ficou lá sentadinha na caminha, sentadinha, eu vim embora. Passei minhas férias, esqueci que essa conversa nem liguei. Gente, passados 6 meses, faltando um mês para o meu casamento, no mês de abril, eu terminei o noivado. E isso ficou na minha memória. E ela disse para mim uma coisa também, disse, e olhe, quando eu morrer, eu vou trabalhar com você. É que pode a pessoa morrer para trabalhar comigo? Como é que pode uma coisa dessa? Eu não entendia, porque eu não compreendia isso. O que aconteceu? Ela morreu. Um ano depois, essa senhora morreu. Justamente eu estava no meu salão, na cidade de Feira de Santana, que é a cidade que eu me criei. Apesar de ter nascido aqui, em Caruaru, eu fui embora aos 5 anos de idade e só voltei depois. Depois já, quando eu voltei para aqui, eu estava com 37 anos. Eu voltei. Eu estava terminando de atender a paciente, a minha cliente, terminei, ajeitei, ela foi embora. Minha irmã estava comigo, que nós trabalhávamos juntas. E de repente, gente, de um nada, esse espírito se manifestou em mim. De um nada. Minha irmã olhou, não tinha conhecimento nenhum espiritual. E ela, quando ela viu que modificou meu corpo, que eu olhei para ela e eu disse, aí o espírito disse, diga a Lindaci, isso ela no meu corpo, ela incorporada no meu corpo, quer dizer, no meu perispírito, diga a Lindaci que eu acabei de falecer. E eu estou transtornada ainda disse assim, daqui a 2 anos eu volto. E com 2 anos depois isso aconteceu, foi um fenômeno que aconteceu natural e acabou. Não foi um fenômeno que eu fiquei recebendo espírito, não. Só foi aquela comunicação, aquele transe mediúnico, espontâneo, 2 anos depois, gente. Esse espírito apareceu a mim. E até hoje é minha grande amiga, Maria Cícera, que eu fiquei até amiga dela depois que eu passei os 3 anos de mal dela por conta de que ela disse que eu ia acabar o noivado. Então eu digo para vocês, é natural. A mediunidade é a coisa mais natural que existe. E depois você vai trabalhando, estudando o livro dos médiuns para entender os fenômenos, o que acontece. Então, existe às vezes espíritos que são, chama-se espíritos perturbadores. E eles se manifestam às vezes à noite, perturbando você, como se uma porta estivesse batendo e você vai lá, olha, a porta está fechada.
Não dá 10 minutos, o fenômeno acontece novamente. Kardec diz que é um processo que eles fazem de insistência tão grande, porque você vai deduzindo que aquilo não é o vento, porque não está com vento nenhum, é à noite, você está em casa com tudo fechado e acontece o fenômeno das batidas. Então, tudo que foi feito nessa época foi estudado. Tudo foi estudado. Aconteceu um fenômeno uma vez comigo, que quando eu encontrei um rapaz lá em Feira de Santana, nós morávamos numa rua, eu em uma rua e ele por trás na outra. E nunca nós nos encontramos. Engraçado, nunca. Morávamos no mesmo bairro e nunca nos encontramos. Quando foi um dia, eu pegando o ônibus para ir para o colégio, ele entrou no ônibus. Quando ele entrou no ônibus, eu achei tão bonito. Meu Deus, que coisa tão bonita é essa? Fiquei espantada com a beleza, né? Que é a beleza que envia os nossos olhos, né? Às vezes a gente vê uma pessoa mas a beleza é nossa. Que eu disse para minha irmã, eu disse, olha, tá vendo aquele moço que entrou aí? Que coisa mais linda. Aí ela disse, não, ele é muito feio. Muito feio. E tirou onda comigo. Então, aí passou-se esse período todo de 2 anos depois. Você vê como é as coisas. Eu vi uma vez, 2 anos depois, eles se encontram novamente. E daí aconteceu esse envolvimento comigo, né? Que ele foi o pai da minha filha, nós nos casamos e deu tudo certo. E quando eu falava com mamãe disse, isso é do destino, minha filha. Do destino ninguém foge, entendeu? Isso é do destino. Agora eu me lembro que uma vez eu fui para a Federação Pernambucana, eu já estava morando aqui, e Soares nos levava muito para a federação para a gente estudar. Porque aqui foi assim, só tínhamos nós. Era nós e nós. Então tínhamos que estudar. Então nós íamos para lá para estudar como é que falava, como era isso, como era a mediunidade. A gente só vivia em Recife. E quando foi um dia, eu com medo de espírito, eu já ainda tinha medo de espírito mesmo, eu passei pelo lugar da federação, onde tem os passos, que é um beco assim que tem, e não sei agora como é que está, que eu nunca mais fui. E tem umas coisas que é fecha, é parecendo aquele coisa de bang bang. Você já viu que bang bang não havia aquelas janelinhas, aquelas portinhas de bar? Era bem assim. A federação você abria e entrava para tomar o passe. Entrava para tomar o passe. E eu fiquei na fila porque eu queria tomar passe. Eu estava lá no estudo e ia ter o passe. Eu fiquei na fila esperando esse passe. E já que eu esperava o passe, e tinha uma pessoa que a gente só vê os pés. A gente não via o rosto, a gente só via da canela para baixo as pessoas, né? E eu estou lá na fila esperando. Estou esperando, meu Deus, que passe é esse que não acaba? Quando eu já estava, que não me aguentava mais, e o cara estava lá, sentado, de calça cinza, que eu via a calça cinza clara, e um sapato, gente, que brilhava. Tanto que era aquele brilho assim, que eu acho que ele tinha engraxado aquele sapato muitas vezes. E quando a menina disse para mim, ô Lindaci, por que tu não entra para tomar o passo? Minha filha, você não está vendo que está ocupado? Quando eu olhei de novo, não tinha ninguém mais. Foi a minha primeira aparição assim de pessoa, foi na federação. Então as coisas acontecem naturalmente, não é? E tem pessoas que têm uma mediunidade tão extraordinária que vê casualmente, constantemente. Eu me lembro que uma vez
nós estávamos em uma reunião mediúnica, logo no começo do nosso desenvolvimento mediúnico, e os médiuns estavam, né, na mesa, sentados, as pessoas ao lado, assim como está aqui, com as cadeiras, e eu sentadinha ali, porque eu estava começando o trabalho mediúnico, eu sentadinha na cadeira e manifestou um espírito em uma pessoa assim, que eu me apavorei. Eu tive um medo tão grande que eu tentei correr. Quando eu tentei correr, eles me pegaram. Uma pessoa me pegou e disse: calma, moça, sente, não é nada demais não, é só a manifestação de um espírito. Tudo isso é experiências quando você está começando com o processo mediúnico. Tudo é muito difícil. E você vai vendo que depois você vai estudando, vai se acalmando. Tinha um amigo espiritual que ele costumava fazer medo. E ele fazia muito medo porque ele tirava as coisas do local onde eu estava. Ele carregava as coisas do local onde eu estava. Gente, tudo isso é para a gente entender que as coisas espirituais é natural. Eles tiravam as coisas e moviam as coisas. Até que um dia a minha mãe chegou para mim e disse assim: filha, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Você tem que entender que não adianta você fugir dos compromissos. E desde esse dia que eu assumi os compromissos com a mediunidade. E para nós encerrarmos, eu tenho que dizer para vocês que é muito comum escutar as vozes dos espíritos nos chamando. E eles têm a capacidade de colocar a voz igual com as pessoas que nós conhecemos. Muitas das vezes você escuta, é a voz da sua irmã, ou a voz do seu irmão, ou a voz de um amigo, ou de uma amiga, ou mesmo de um pai ou de uma mãe. Eles fazem esse processo naturalmente. Os espíritos, eles têm capacidade de levantar um espírito 100 quilos. É por isso que eles pegavam aquelas mesas girantes, aquelas mesas de madeira, aquilo ali era madeira de lei, aquelas madeiras, eles levantavam. Era 100 quilos, 60 quilos, 80 quilos. Quantas vezes as pessoas tomam tombo e não sabem onde escorregou? Como se tivesse uma mão empurrando você. Você toma e você sente que alguém lhe empurrou. E realmente empurrou. Eles empurram. Eles têm força de carregar objetos até 100 quilos. Não se iludam. E se ele encontrar uma família de médiuns, aí sim que eles fazem a festa. Eliane, uma vez, que eu era uma amiga minha, ela morava numa casa, né, que ela gostava muito de móveis antigos. A casa dela toda é mobiliada de móveis antigos. E tem pessoa que tem fascinação por móveis antigos. E quando foi uma vez, Ana Guimarães, que é uma médium, e ela é palestrante muito boa, por sinal, ela foi dormir na casa dessa amiga, que ela ia fazer uma palestra aqui em Caruaru, e que ela tinha que viajar para Recife só no outro dia,
e dormiu na casa dessa amiga lá, foi dormir. E quando ela foi deitar, ela não conseguia dormir com os barulhos que fazia na casa. Mas como ela era médium de muito tempo, uma mulher, né, nora até de Divaldo Franco, né, que um dos filhos dela, esposo dela, é filho de Divaldo, de adoção de Divaldo Franco, Geraldo Guimarães. Então, o que aconteceu? Ela levantou, gente, tinha um espírito que estava limpando os móveis e abrindo as gavetas. Abria as gavetas, limpava as gavetas e fechava de novo. Isso, ela disse que não conseguiu dormir. Ela fez até esse esclarecimento aqui numa palestra que ela fez aqui, devido a esse espírito, o apego aos bens materiais. Não conseguiu sair daquele móvel que ela gostava tanto. Foi quando ela falou com a Eliane e disse: ó, Eliane, Eliane, espírito e tudo, ó, Eliane, tá bom, a gente vamos fazer um evangelho? Porque aqui tem um espírito de uma senhora que está limpando tudo aqui, que não deixa ninguém dormir. E a Eliane disse que às vezes escutava algumas pancadas, algumas coisas, mas ela achava que era natural. A madeira não estala, a casa não estala. A gente tem que saber se o estalo é da madeira, se é da casa ou se é do espírito fazendo o estalo. Então, gente, os espíritos, eles vivem melhor que nós. Quando eles têm a capacidade de discernimento e de seguir o caminho que é o caminho espiritual. O mundo espiritual é maravilhoso. Nós é que nos apegamos aqui. E todos que partem para o plano espiritual têm ajuda espiritual. Agora, nem todos querem sair. Por conta do livre-arbítrio, eles ficam na casa. Até chegar o momento de desgaste total do perispírito. Total. O perispírito entra em falência e eles são reconduzidos à pátria espiritual. Não sei qual é o livro, que eu já li tantos livros. Tem um livro de Jacob, que ele fala, voltei, não sei se é dele ou se é um livro que tem do meu amigo maravilhoso que ele fala sobre isso, de um espírito que ele era turista em um navio. E ele perturbava todo mundo do navio. Entendeu? E quantas casas que nós entramos e tem pessoas que não querem que você more? Né? Fica brigando. E quantos espíritos chegam para você e dizem assim, ó, manda fulano sair porque a casa não é dele não, a casa é minha. Entendeu? Então as pancadas, as visões, as vozes que nós escutamos dos nossos amigos, projeção de tela em nossa frente, que nós escutamos, que nós vemos, isso é tudo natural. São produzidos pelos espíritos. Quando vocês colocarem uma chave no lugar e vocês não acharem, não se zanguem. Eles tiraram do lugar. Eles fizeram com que desaparecesse. E você pode procurar com a mão, você procura e você não acha. Segundos depois, minutos depois, você olha e o objeto está lá. Isso acontece constantemente. A luta, a labuta, a nossa luta na Terra, a gente não observa que esses fenômenos são naturais. Eles fazem isso naturalmente. E tem espírito, gente,
que desmaterializa e não materializa mais porque não sabe como materializar. Celular que se perde. Ele adora o celular. Celular você procura em casa, procura no coisa, você tira todas as coisas, não acha, não perdeu em lugar nenhum e simplesmente ele desapareceu. Porque eles desmaterializaram e não conseguiram materializar. Eles adoram desmaterializar tesouras. Pessoas que trabalham com corte, com costura, com coisa assim de fabricação, de móveis, essas coisas, eles desaparecem os objetos. Eles adoram trabalhar nisso. Eles estão testando, né? Agora também tem que testar a nossa paciência. Quando você sumir alguma coisa da casa de vocês, pode ser qualquer coisa. Não façam, não brigam, não se zanguem. Não diga que alguém pegou. Eu digo os encarnados. Não diga que alguém pegou os encarnados, que foram desencarnados que fez. Reze, faça uma prece e espere que eles devolvem. Tá? Eles devolvem tudinho. E é tão fácil. O seu amigo que fica ali embaixo daquela escada. Então é fácil. Eles fazem isso. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos um ano de muita paz. Que hoje está tudo muito mais fácil para nós. A situação está mais fácil, a gente tem mais conforto. Né? Até a própria mediunidade é considerada, antigamente não era assim. Você era médium e você era testado para saber se você estava de fato incorporada no médium, no espírito. Hoje não, hoje está tudo muito bom. Mas sempre existe, onde existe uma pessoa, existe 3, 4, 5 espíritos. Nós nunca estamos sós. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham um ano de muita paz, de muita alegria, de muita prosperidade material e espiritual. Tá bom? E estude o Livro dos Médiuns para vocês entenderem os fenômenos. Muita paz.